Deus continua abençoando, meus preciosos irmãos, preciosas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo reposa sobre a vossa vida, tenha saúde, tenha força, e que Deus te livra de todos mal, que Deus te livra. Cada armadilha que Satanás armar, que Deus possa desatar seus pés de cada uma. A cura divina é uma coisa de Deus. Deus, tudo é Deus. O remédio sem Deus nada faz. Um chá sem Deus nada faz. Já Jesus disse, só há um que é bom, é Deus que está no céu. Então você fala que aquele remédio é bom, ele é bom porque Deus está nele. Você fala, isso, aquilo é bom porque Deus está nele, senão não é bom. Só há um que é bom, que é Deus. E que Deus te enriquece, que Deus te encoraja, que Deus ajuda nós a compreender aquilo que o apóstolo Paulo disse. Tudo dá para o bem daquele que ama Deus. Tudo dá para o bem daquele que ama Deus. É que nem o rei. O rei, ele foi atirar com a sua arma de fogo, e nele atirar explodiu e ele perdeu um dedo. Aí ele sem um dedo e ele com aquela mão cheia de sangue, sem um dedo, e ele com dor, e o servo dele, o moço dele, que sempre andava com ele, falou assim, tudo dá para o bem daquele que ama Deus, rei, tudo dá para o bem. Falou, mas que rapaz, e eu perdi um dedo no disparo aqui da arma de fogo, eu estou sentindo dor, sem um dedo, sangrando. E eu sei que falando que tudo dá para o bem daquele que ama Deus, eu falei, tudo dá para o bem daquele que ama Deus, sim, rei. Aí o rei mandou prender ele. Prende esse rapaz, porque esse rapaz não está bem. Ele não está bem com a sua mente. Se eu perdi um dedo, ele está falando tudo dá para aquele que ama Deus, então ele não está bem, prende ele. Prendeu lá no cárcere do palácio, e o rei, passados uns dias, melhorou, não que ele teve outro dedo, mas sarou ali, ficou só com 4 dedos, e foi caçar. Nele caçar, ele se perdeu com o seu grupo que estava com ele, estava com um grupo de pessoas com ele. E ele se perdeu. Quando ele se perdeu, e ele caiu na mão dos índios. E a tribo do índio que pegou eles, era aquela tribo de índio que come carne humana. Era exatamente aquele tipo de índio que come carne humana. Aí caçaram eles. Para o índio foi uma festa, porque agora nós temos que comer. Aí um dos índios chegou no cacique e falou assim, olha, todos que nós cacemos aí, tá bom para comer, mas tem um dele que farta um dedo. E o índio não comia corpo nenhum fartando um dedo, fartando um pé, eles não comiam. Ele comia só corpo que tivesse completo. Aí o cacique falou, que nojo, tá faltando um dedo, tá? Manda embora, esse aí você manda embora. Os outros não tá faltando nada, não. Então os outros deixa para nós fazer nosso banquete. Aí o índio mandou embora o rei, ele não sabia que era o rei, porque estava tudo ali caçando, e o rei foi livre porque estava faltando um dedo. E para o índio era uma coisa nojenta. E o rei volta
consegue voltar no palácio. E aí fala assim, sorte o rapaz, que ele está certo. Tudo dá para o bem daquele que ama Deus. Se eu não tivesse perdido um dedo, agora eu era banquete do índio. Mas porque eu perdi um dedo, os índios mandou eu embora. Aí o rapaz falou assim, tá? E se o senhor não prende eu também era o banquete dos índios, porque eu não falta nada em mim, então eu também era o banquete. Então nós dois se salvou, o senhor porque perdeu um dedo e eu porque fiquei preso. Então tudo dá para o bem daquele que ama Deus. Às vezes a gente perde algo na vida, a gente se entristece, e a ver aquilo que a gente está perdendo, é ali que a gente está ganhando. Se Jó não tivesse perdido suas fazendas, não tivesse perdido seus gados, ele não tinha o dobro a mais. Para ele ter o dobro a mais, ele teve que perder. Então ele ganhou o dobro a mais. No lugar dos 7 filhos, as 3 filhas, ganhou 7 filhos mais bonitos, 3 filhas mais bonitas, que não tinha na terra moça mais linda do que a de Jó, mas é essa que veio depois que ele teve a restauração. Então ele teve que perder para ganhar o dobro. E Jesus mesmo fala, aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não ganha vida eterna. Porque a maneira de perder, de ganhar, é perder. Quando nós perdemos essa vida aqui, nós ganhamos de lá. Quando nós perdemos a beleza do mundo, nós ganhamos a beleza de Deus. Então a maneira de ganhar é perder. A maneira de ganhar é perder. Então nós estamos aqui com a Bíblia aberta no livro de 2 Crônica, no capítulo 34. Tinha Joás 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. O número 8 aponta para a aliança, aponta para a eternidade. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Se nós fôssemos ver hoje, dia de hoje, um menino com 8 anos, o que nós vai dar para ele? O que nós vai confiar na mão do menino de 8 anos hoje? Pouca coisa, às vezes não confiamos quase nada. Agora, com 8 anos, ele encabeçar Israel, se tornar o rei de Israel, com 8 anos de idade, embora que a Bíblia é um livro simbólico. Os 8 anos de idade que ele começou a reinar, mostra para o reino de Jesus, mostra para a eternidade. E vamos aqui ver. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Ele reinou 39 anos. Feio que era reto ao olho do Senhor. Feio que era reto ao olho do Senhor. Andou no caminho de Davi. Andou no caminho de Davi, seu pai, sem desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Andou no caminho de Davi, sem desviar para a direita e sem desviar para a esquerda. Então nós vemos que Josias
A idade, tem muita gente, eu quero me referir à idade. Tem muita gente que vai muito pela idade. Mas não encontra as pessoas já com idade avançada, não tem às vezes compromisso e não pode confiar na mão dele nada sério. Como nós vemos aqui uma criança com 8 anos tomando posse do reino, do trono, e governou de uma maneira igual Davi, não desviando nem para a direita, nem desviando para a esquerda. Andou no caminho de Davi, sem se desviar. Agora, irmão, o pai, a mãe são raiz e os filhos são ramos. E o apóstolo Paulo disse aos romanos: se a raiz são santas, os ramos também são santos. Os ramos também são santos. 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo disse: a mulher incrédula, se ela quiser viver com o marido crente, ela é santificada no marido, para que seus filhos sejam santos. Para que seus filhos sejam santos. O que eu quero dizer que ajuda um pai e uma mãe dar para filho, vivendo uma vida cristã, procurando seguir Jesus, traz para o filho confiança, traz para o filho segurança, vendo aquele pai caminhando com Deus. Lá na frente, às vezes o pai não existe mais, a mãe já partiu. Na hora difícil da vida, porque tem essa hora dura, aí ele fala: meu pai, minha mãe, ele ia na igreja. Eles iam na igreja, ele era cristão. Eu sempre via meu pai lendo Bíblia, eu sempre via minha mãe orando, e aquilo brota, porque a semente, ela tem semente que ela não custa para brotar, mas tem semente que ela custa mais para brotar, mas que ela brota. O irmão Branham, ele costumava ficar na sua casa, sempre tinha festa fim de semana, quando o seu pai não era cristão, então sempre tinha alguma festa. E o irmão Branham não ficava em casa, quando tinha festa não. Ele ficava lá no mato, caçando, fazendo uma fogueira, ficava em volta da fogueira durante a noite, mas ele fugia do lar dele. Vê que situação, fugia do lar dele. E eu criado numa família católica, e o costume católico operava. E um dia ele passou naquele lugar que ele fazia fogueira, e aquele lugar estava bem queimado, mas bem queimado mesmo. Ele viu uma flor bem no meio do lugar que ele queimava, que ele fazia fogueira, que era só cinza. Ele viu uma flor ali. Aí ele parou e perguntou para a flor: florzinha, aonde estava tu? Eu queimei tanto esse lugar aí, e eu fiz tanta fogueira nesse lugar, e você nasceu aí? Aonde você nasceu? No meio desse lugar tão queimado, tanta cinza, e você nasceu aí? Aí o irmão Branham mostra isso para os eleitos. O irmão Branham vai nos eleitos e fala: os eleitos, eles são vencedores.
Ele nasce em lugar que você não espera. Ele brota em lugar que você não espera. Ali nasce um eleito. Como que nós podemos olhar e ver um Saulo de Tarso perseguindo a igreja, prendendo os cristãos? Quem é que falava que aquele homem ia ser o maior apóstolo, que ia escrever quase todo o Novo Testamento? Quem é que falava? E Deus brotou no meio de cinzas e brota um Paulo, um Saulo de Tarso se transformado em um Paulo. Quando nós vemos a rainha Esther, uma escrava, sem pai, sem mãe, não tinha pai, não tinha mãe, criado pelo tio, e se torna uma rainha, e não fez feio, e não causou decepção. Não causou decepção. Ela foi criada sem pai, foi criada sem mãe, foi criada pelo tio, e o tio dela, da Esther, ele preparou ela para ser uma rainha, e ela se tornou rainha. E ela se tornou uma rainha, e ela não foi ser rainha só por ser rainha, usar coroa para enfeitar trono com a sua beleza. Não, ela foi ser rainha para um trabalho, para trabalhar pelo povo dela que estava condenado. E ela livrou o povo dela da condenação, mostrando, né, Israel, 144 mil, no meio da tribulação. Mas tem uma rainha trabalhando para aqueles que estão para ser mortos. Tem uma rainha. No livro de Daniel, tem uma passagem curiosa ali, que ela chama a nossa atenção. A nossa atenção, que eu falo, nós que somos seguidor de uma mensagem, que pelo nosso comportamento, pela nossa fé, estampa em nós a noiva de Cristo. Quando aquela escritura foi colocada na parede, que o sábio do reino de Belzazar, que era o reino babilônico, que era a potência mundial na época, a escritura foi escrita na parede pelo dedo de Deus, porque não encontra Deus escrevendo em 3 lugares, né? Não encontra Deus escrevendo lá na tábua de mandamento com o seu dedo de Moisés, depois não encontra Deus escrevendo na parede lá do reino de Belzazar, e não encontra Deus escrevendo no chão, ali quando levaram aquela mulher pecadora para ele resolver a causa dela. Não encontra ele escrevendo em todos esses lugares. E o último lugar que ele escreve é no nosso coração. E ele escreve no nosso coração como ele escreveu naquela tábua. Ele escreveu naquela tábua de mandamento de Moisés. Agora ele não escreve numa tábua, ele escreve num coração toda a sua palavra, com o seu dedo, com o seu sangue. Ele escreve nos nossos corações a palavra de Deus. Então, formou, irmão, de festa, se formou. No lugar da festa agora era uma confusão, porque aquela escritura na parede, o Mombrana disse na mensagem, a escritura na parede, que a festa parou, que a dança parou, os tocadores parou de tocar, e todo mundo ficou assustado com aquela mão
com aquele dedo escrevendo na parede. Parou tudo. Todo parou de beber, pararam a festa, parou, assustados, temerosos, até o rei tremeu, assustou, falou, ele nunca tinha visto aquilo, uma mão escrevendo na parede. Ele mandou chamar os seus sábios, os seus astrólogos. Eles falaram, rei, nós não sabemos interpretar, não. Aí mandou chamar os seus magos, também nós não sabemos interpretar, não. Por fim, todos os homens que ele considerava homens de frente, homens sábios, ele chamou para interpretar a leitura na parede. Aí, quando não tinha mais ninguém conseguia ler, porque foi escrito pelo dedo de Deus, é que nem a Bíblia. Ninguém consegue ler a Bíblia, ninguém consegue entender. É a mesma coisa. Lá era a escritura na parede. Deus escrevendo com o seu dedo na parede. Agora Deus escrevendo na Bíblia, usando 40 homens. No espaço de 1.600 anos, ele escreve a Bíblia, que ela é completa em 66 livros. E olha quantas pessoas têm sido chamadas para explicar a Bíblia, hein? A escritura escrita no papel. Lá era na parede, agora é no papel. Quantos sábios têm passado nesse mundo? Quantos sábios, astrólogos, quantos sábios, pessoa estuda teologia, tira diploma de teologia, se torna sábios. Mas quando chega na Bíblia, a resposta é a mesma. Não sei. Não sei. Eles falaram para o rei, nós não sabemos. Aí a rainha, eu estou falando sobre rainha. Aí a rainha mãe, chamada rainha mãe, ela não estava na festa. Ela não estava com eles. Mas lá da onde ela estava, ela viu que a festa parou. A dança parou, a música parou, os gritos parou. E ela falou, o que será que aconteceu lá na festa? Que ele estava tão animado, de repente viram um silêncio, e ela foi lá ver o que estava acontecendo. Aí ela deparou, viu que o motivo do silêncio era aquela escritura na parede. E o rei estava temeroso, porque ninguém conseguia falar o que era. Aí a rainha falou assim para o rei Belzazar, rei Belzazar, aqui no reino da Babilônia, tem um homem que ele, no tempo do seu pai, todos os mistérios que parecia, era ele que revelava, e ele está aí. Por que você não manda chamar ele? Por que você não manda chamar ele? Ele chama Daniel. Chama Daniel porque era ele que resolvia os mistérios. Chama ele. E ele vai falar para você o que está escrito na parede. Aí o rei mandou chamar Daniel. E quando Daniel chegou, Daniel foi duro com ele. Falou assim, rei, com tudo que você viu que aconteceu com seu pai virou animais por 7 anos, depois voltou novamente ser humano. Com tudo isso, você sabe disso. Tá na sua família esse acontecimento. Você não conseguiu ter temor de Deus?
Você não conseguiu ter temor de Deus, tendo um pai que ficou 7 anos no pasto, vivendo como animais, com a unha crescida como águia, comendo capim como boi. E claro que você sabe disso, é coisa do palácio seu. E isso aí não causou temor em você de pegar as taças de Deus e fazer festa com as taças de Deus, zombar com as coisas de Deus. Você não conseguiu ter temor de Deus com tudo isso que aconteceu com seu pai. Sabe o que está escrito aí, Belzazar? É que Deus pesou seu reino na balança e achou em falta. E ele tirou o seu reino e entregou na mão de outro. O reino já não é mais seu, já é de outro. Você já perdeu o reino. Então o que eu quero dizer que a rainha mãe, ela sabia que tinha um profeta ali. Ela não foi enganada. Foi ela que apresentou Daniel a Belzazar. Foi a rainha mãe. E quem é essa rainha mãe que apresenta o profeta ao mundo? Quem é essa rainha mãe que fala, tem um homem aqui no reino que ele lá atrás ele já resolveu o problema do seu pai, pode resolver o seu? Quem é essa rainha mãe? Quem é essa Esther? Essa Esther que entrou no palácio do rei e falou para o rei, eu tenho algo para pedir. Ele falou, peça, pode pedir, até metade do reino eu te dou. E ela falou assim, quero a remoção da lei que mata meu povo, quero ver a lei removida. Tem uma lei que está aí para matar meu povo. Ela se declarou até então que ela era também do povo do judeu, que o rei não sabia. Quem era a rainha Esther? É a noiva que Deus nos chamou, nós, por chamar, Deus chamou nós para um trabalho. Deus chamou nós para remover problema, não para dar problema. Rainha Esther não foi rainha para dar problema, o rei. Ela foi para resolver problema. Deus não chamou nós para ser a sua rainha, para ser seu povo, para ser causador de problema. Deus chamou nós para resolver o problema. Olha aqui, Josias, 39 anos reinando, no pé, andando aonde Davi andou, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. É isso que Deus chama. Davi aponta para Jesus. E Deus tem chamado nós para pisar onde Jesus pisou, para não desviar do caminho de Jesus, nem para a direita e nem para a esquerda. É isso que Deus chamou Uzias. Para isso ele chamou Esther. Para isso tinha uma rainha mãe ali na Babilônia para apresentar o profeta. Se não fosse ela, Daniel não seria conhecido por Belzazar. Ele era conhecido pelo seu pai, mas não por Belzazar. Então Belzazar, Mombrano disse, ele estava fazendo festa com seus colegas de escola, seus colegas de faculdade, que eles estudaram junto. Eles não conheciam nada de profeta, eles não conheciam nada de palácio. Então a rainha mãe falou, tem um homem aí que ele pode resolver esse problema, porque ele é que resolvia os problemas do seu pai. Lá atrás, no reino do Egito, também houve um problema lá,
que o rei Faraó sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas gordas sendo devoradas por 7 espigas magras. E ninguém também, mesma coisa. Veio os astrólogos, veio os sábios, veio aquele que estudou teologia, cheio de teologia, estudou, fez tanto cursinho bíblico, tudo apareceu. E Faraó perguntava: quem é as 7 vacas gordas, devorada por 7 magras, e as 7 espigas gordas devoradas por magra? Que é? E dia passou, e a hora passou, e passava um nada, passava os magos nada. Irmão, passa, tem passado. 6.000 anos que o mundo existe, tem passado muitas pessoas nesses 6.000 anos, hein? Tem passado muita sábio, tem passado muitas pessoas entendidas, mas ninguém consegue mostrar o que está escrito, não na parede agora, mas escrito no papel, escrito na Bíblia. Aí ninguém sabia falar quem era a vaca gorda devorada pela vaca magra, nem a espiga. O copeiro do rei, sempre tem um. O copeiro do rei falou: ô rei, ninguém consegue. Não, ninguém consegue. Chamei tudo que eu tinha aí, que é reconhecido como sábios, né? Conhecido como sabidão, sábios. E essas pessoas que se destacam como sábios da mensagem, sábios, né? O sabidão, tem bastante, tem muito, e isso aí não é novo. Nesses 6.000 anos tem surgido muito, mas a Bíblia está aí. Estava aí sem revelação, estava aí sem mostrar o que é, porque tinha bastante, era interpretações, pensamento, eu acho, e eu penso, e o mundo vivia nisso. E eu acho, e eu penso, quando de tal acha isso, eu penso assim, mas eu penso diferente, você acha assim, mas eu acho assim, e vivia de eu acho, de eu penso, eu acho, eu penso, na minha opinião. Aí vem o William Branham e fala: quando Deus abriu a palavra, quando Deus abriu o selo, acabou as interpretações, acabou as opiniões, acabou os pensamentos, acabou. Aí o que vem? A realidade de Deus. Aí Daniel chegou e falou: é isso, e é isso, e não é isso. Aí Faraó falou: eu não tenho mais ninguém para chamar. Aí o copeiro falou assim: ainda falta um, Faraó, tem um homem. A minha rainha falou: tem um homem. Tem um homem? Tem um homem. Ele está lá no cárcere. Mas com o sorteio, Deus não dá nada sem ter um homem. Quando Deus dá algo, sempre ele tem um homem. O rei falou: mas quem é esse homem? Ele é José, chama José. E eu sei que ele é homem porque eu também estava lá. Ele revelou meu sonho, e aqui estou, e o outro sonhou. Ele revelou que ia morrer e morreu. Então chama ele, Faraó, é fácil. O senhor não está no mato sem cachorro, não. Não está não, não está na chuva sem guarda-chuva, não. Tem o homem lá no cárcere, chama ele, acabou o problema. Mas chamou José e falou: rapaz, sonhei com 7 vacas gordas devoradas por 7 magras, e 7 espigas gordas devoradas por 7 magras. Todos nós sabemos que as 7 vacas gordas é as 7 eras da igreja,
devorada pelas 7 grupos da noiva, que vem faminta, e ela vive dessa 7 vacas gordas, 7 mensagens, né, de 7 mensageiros. Mas Daniel, cadê José? Mas eles não, nem sequer eles se moveram, coçou a cabeça e foi para lá, foi para cá. José falou: ô rei, isso daí é fácil. Isso daí é fácil demais. Fácil, mas tudo ninguém consegue falar, é fácil. É vaca gorda e espiga gorda, comida por magra, é doido porque é de Deus. É doido porque é de Deus. Deus trabalha sempre mandando dois apóstolos, sempre dois, 2 testamentos, sempre 2. A vaca gorda é 7 anos de muita chuva, muita colheita, semelhantemente às espigas. E a 7 magras é 7 anos de miséria, que vai ser sustentada pelos 7 anos de muito plantio. Só que tem uma coisa, Faraó. Saber disso é bom. Mas tem uma coisa. O Faraó falou: o que é? O senhor tem que ter homens sábios, homem no plural. Ele falou: o senhor tem que ter homens sábios para saber plantar e para aguentar os 7 anos de miséria, que não vai ter nada na terra. O Faraó falou: o homem é você. O homem é você. Você é o homem que revelou, é você o homem que vai plantar. Mas eu estou mandando o senhor escolher homens. Não tem precisa de homens, não, só você. Está aqui meu anel, está aqui o manto. Daqui para frente, senta aqui no meu trono, ao meu lado, você vai ser o governante. E a rédea está na tua mão. E toca o barco aí. Toca o barco aí e resolva o problema. Está nas tuas mãos. Aí nós conhecemos a história do José, né? Que ele plantou trigo e girassol. Ele só plantou 2 coisas: trigo e girassol. O trigo para moer ele, fazer o trigo. E o girassol para fazer o óleo, o azeite. Porque o azeite que mais dura, o azeite que mais demora para estragar é o do girassol. É o alimento que mais demora para estragar, bichar, é o trigo. De todo milho, soja, o que mais aguenta tempo é trigo. E de óleo, o que mais aguenta tempo é o de girassol. Como que José sabia disso? Como que José sabia disso? Ele falou assim: só vou plantar 2 coisas. E com essas 2 coisas, nós vamos aguentar: trigo e girassol. Aí o Mambana diz que foram cavar lá no Egito, acharam trigo, semente de trigo e semente de girassol, e plantaram e fizeram uma colheita dos 2. Há pouco tempo atrás, ainda não tinha estragado o que sobrou. Ainda sobrou, que nem Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para sobrar. José também plantou para sobrar. E até hoje aí, pouco tempo atrás, acharam e plantou e cresceu e produziu. Então Deus sempre tem um homem. Tem uma menina que ela estava descendo o elevador e apagou a luz. E todo mundo no elevador ficou assustado porque apagou a luz. A menina, o menino, parece, o menino ou a menina, gritou, falou assim, a menina falou: calma, acalma, não fica apavorado não, acalma gente, acalma, tem um homem aqui que ele pode acender a luz, tem um homem aqui que ele pode acender a luz, acalma, acalma. Deus tem sempre um homem
que pode acender a luz. E Deus deu para nós esse homem, para acender a luz, chamado Ilha Marião Brana. E Deus continua te abençoando, em nome de Jesus Cristo. Então vamos para as perguntas. Então, irmão Oliveira Marcelo pergunta: Pastor Joel, o senhor poderia me esclarecer qual a diferença dos verdadeiros ungidos e dos falsos ungidos? Ô irmão, na mensagem ungida do último dia, o irmão Brana, ele diz assim, com aqueles falsos ungidos, eles são ungidos com o Espírito Santo. Só que eles são ungidos a carne e o espírito deles são ungidos. A alma deles que não foram ungidos. Por isso que se torna falso. Porque é ungido a carne, veste bem, a roupa é decente, corta o cabelo decente, Espírito Santo na carne, Espírito Santo no espírito. Adora a Deus, porque o Espírito Santo no espírito é para adorar. O verdadeiro adorador adora em espírito. Mas não tem na alma, está na mensagem ungido no último dia. O irmão Brando diz, por isso que ele se torna falso na alma. Ele não tem o batismo do Espírito Santo na alma. Então eles são ungidos incompleto. Faltou a alma dele ser batizado com o Espírito Santo. E a alma é que está a palavra. Por isso que eles não têm a palavra. Porque é a alma que recebe a palavra. E eles não têm o Espírito Santo na alma. Irmão Ademar de Souza, boa noite, Pastor Joel. Pergunta: tem muitos pastores equivocados dizendo sobre a nuvem. É a segunda vinda de Jesus. É verdade isso daí? Jesus na nuvem, irmão, que eles viram em 63, aquela nuvem, aquela lá foi formada. Aquela nuvem foi formada por 7 anjos. E aí foi parecido o rosto de Cristo na nuvem. Mas ali é teofania. Ali os anjos também fazendo a peruca, era teofania. Está na mensagem, a atração sobre a montanha. A mensagem chama atração sobre a montanha. O irmão Brana disse assim, que aqueles 7 anjos, que aquela cabeleira branca era formada por 7 anjos. E ali era Jesus em teofania, que ele veio como juiz, supremo para dar autorização para o irmão Brana pregar o selo. Porque quando Adão perdeu tudo, viu, irmão Demar? Adão perdeu tudo e Jesus conquistou. Só que tem que ter um juiz para assinar a libertação. Mesmo a causa sendo ganha, precisa de um juiz. Então ele veio como juiz para ele libertar, dar autorização por irmão Brana pregar a Bíblia, pregar, trazer de volta, ensinar o que Adão perdeu. Então ali, naquela nuvem, é Jesus, mas em teofania, não é no físico. No físico ele está na destra de Deus e ele virá para encontrar conosco no Ares, em físico. Porque a irmã Brana diz que ele não pisa na terra no físico, só no milênio. Pergunta e resposta, volume 12, parágrafo 448. Ele não pisa na terra em físico, a não ser no milênio. Então ali está em teofania, não é em físico. Então vamos para a oração então. Irmão Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo de sua vida e pede oração à sua família. Joel William, seu favor e família. Marcos Geraldo, seu favor e família. Sônia Caldas, a sua família. Leia Nintes, a sua amiga Patrícia. Joel Ferreira, a sua cachorrinha que vai fazer uma cirurgia. Thalita Nintes, seu favor, família, em especial seu marido Romerito. Evelyn Monteiro, seu favor e família. Denisete Toledo, a sua mãe que fez uma cirurgia e não está dando certo. Amanhã ela tem médico e que Deus possa intervir. Andréia Nintes, ao Olívio Pinheiro, que está internado e que ele possa receber a cura. Então você vê quanta gente, né, irmão? Satanás não dá mesmo trégua, não dá sossego. E ele não respeita ninguém, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita criança. Ele é um invasor mesmo, invade, ele é um poceiro. Ele invade mesmo. Agora, antes de orar, eu ia falar ainda com o irmão de Marco, que é a pergunta, né, da Jesus da nuvem. Nós também, na mensagem de discernimento de espírito, o irmão Brando diz que a igreja, que a noiva, é uma nuvem também.
Isso quando fala Jesus casar com a noiva, que tu vai casar com a noiva, é casar com a noiva também é noiva. Discernimento de espírito, a mensagem traduzida pela gráfica de Goiânia é bem antiga, se chama discernimento de espírito. Na primeira página, ele fala, a noiva, ela é a noiva de glória. A noiva, ela é a noiva de glória. Então, casar com a noiva, casar com a noiva. Só que ele casou com a noiva em palavra, que nem José. Só que ele não casou com a noiva ainda no estado físico, porque nós não fomos transformados ainda. E é que ele não vai casar com esse corpo nosso, que é um corpo híbrido, né? Então não tem como. Esse corpo tem que sair de cena. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos vendo aí, Pai, quantas pessoas está, Senhor, que está em desespero, um com a mãe, outro com o pai, outro com o marido, está em prisão, tudo estão em lágrima, com o coração partido. Às vezes o sono não é um sono de descansos, às vezes o sorriso não é um sorriso que vem lá de dentro da alma, às vezes tudo é esforçado, Senhor Deus, só para manter a aparência, que está alegre, mas não está, porque alguém da família está em situação difícil. Mas Deus, nós temos o Senhor, sempre tivemos. E o Senhor é esse Deus, que na hora difícil o Senhor sempre faz presença, Senhor. Nós temos na Bíblia Sagrada recheado de exemplos que na hora difícil o Senhor veio ali, socorreu mãe, socorreu pai, socorreu crianças, socorreu marido e trouxe de volta, no caso de Lázaro, depois de 4 dias, o Senhor traz ele de volta para viver com as suas 2 irmãs desamparadas, que não tinha pai, que não tinha mãe, o único que ela tinha era um irmão morto, mas o Senhor devolveu para as 2 irmãs. Ô Pai, repete essa cena hoje, devolve para as famílias os seus queridos, Pai. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.